Olá, vamos hoje falar sobre o batismo. Vamos ter aqui algumas fundamentações bíblicas e algumas explicações básicas sobre o batismo. Vamos iniciar dizendo que o batismo é uma ordenança instituída por Jesus, não é uma questão de tradição ou uma invenção de igreja, foi Jesus que ordenou o batismo. Trouxe aqui o versículo para você, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus dizendo: Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, só para deixar bem claro, e vamos iniciar assim, que o batismo foi ordenado por Jesus, pelo nosso Senhor. O que é o batismo? Então, como nós já dissemos, é uma ordenança de Jesus Cristo e é destinado aos que professam fé, e trouxemos aqui algumas coisas básicas que nós sabemos que é realizado em água, né, e é administrado, como nós já falamos também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós já vimos, e é uma confissão pública de fé e é um símbolo, né, tem um simbolismo aí da união do crente com Cristo. Nós vamos já verificar essa fundamentação. E o padrão do Novo Testamento. Nós acabamos de estudar, ou estudamos há pouco tempo, o livro de Atos, né, versículo por versículo. Então, esse texto aqui esses textos, né, esses versículos já são conhecidos da igreja, por isso que nós já cremos que a igreja tem aí já um conceito, um bom conceito sobre o batismo. Estamos fazendo esse vídeo aqui mesmo apenas para fazer um resumo, né? Mas nós temos aqui um padrão, né? No livro de Atos tem um padrão, é a pregação do evangelho. Essa pregação do evangelho chama ao arrependimento, né? Uma pregação cristocêntrica sobre a pessoa de Jesus, sobre o arrependimento, salvação, vida eterna, enfim. Então tem um padrão: pregação do evangelho, fé, arrependimento e batismo, né? Uma coisa simplificada aqui. E tem os versículos aí, vários versículos que tratam disso, que nós já estudamos em Atos. Então, o padrão do Novo Testamento. Temos aqui esses versículos de Atos que eu separei daqueles muitos versículos, esses versículos que dizem: quando ouviram isso, aquela multidão, né, que estava ouvindo a pregação, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então, aquelas pessoas ouviram aquela mensagem, ficaram comovidos e perguntaram: o que nós faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Então, depois, como nós já falamos, esse era o padrão de Atos. Pregava a palavra, as pessoas se arrependiam, Pedro está dizendo arrependam-se, e logo após a aceitação daquela palavra, havendo arrependimento, as pessoas eram batizadas. Está aqui, seja batizado, né? E aí o versículo 41 diz: então, os que aceitaram a palavra de Pedro, ou a mensagem que Pedro estava pregando, foram batizados. E aí houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, tá? Então esse padrão é bem claro, trouxemos um dos exemplos aqui, como eu disse, nós já estudamos o livro de Atos, né? Então tem um outro exemplo interessante que eu sempre costumo trazer, que é em Atos 8, quando nós vimos aquele diálogo ali, o batismo do eunuco, né? Também já estudamos isso, já falamos algumas vezes, mas vamos relembrar aqui Atos 8, 35 ao 39. Então Filipe explicou, tem todo um diálogo ali que nós vamos resumir aqui, né? Filipe explicou aquele texto de Isaías, né, para o eunuco. Então Filipe explicou e, começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Então estava ali Filipe, o eunuco, e ele explicou o texto e apresentou Jesus naquela mensagem. Versículo 36, seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Olha que interessante, né? Aparece a água ali. Então, olha o padrão, né? Eunuco recebeu a mensagem, creu na mensagem. Então, chegaram no lugar onde havia água. Então, o eunuco disse: eis aqui água. Olha a pergunta do eunuco, que interessante. O que impede que eu seja batizado?
Essa é uma pergunta muito importante para falar de batismo. O pastor, imagine, quando alguém pergunta o que impede que eu seja batizado, qual é a resposta do pastor? Se alguém perguntar para você o que impede que uma pessoa seja batizada, qual é a sua resposta? É uma pergunta muito importante, né? E o eunuco perguntou para Filipe. E o que Filipe respondeu? Olha só o que Filipe respondeu no versículo 37. É lícito. É lícito que você seja batizado, se aí tem uma condicionante, tem um requisito, uma condição. Qual é essa condição? Qual é esse requisito? Ele disse: é lícito, se você crê de todo o coração. Esse foi o requisito, a exigência, né, que Filipe colocou ali, a condição para o batismo. Se você crê de todo o coração. Olha a resposta do eunuco. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa foi a resposta. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Algo bem objetivo, né? Bem direto. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, aqui falamos de imersão, né? Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha que interessante essa cerimônia de batismo, como ocorreu. Isso é muito, muito importante para nós pensarmos sobre o batismo. Versículo 39. Quando saíram da água, houve uma imersão, né? Eles entraram na água, desceram a água. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e aí continua o texto. Então, isso é muito importante, essa passagem bíblica, porque muitas pessoas criam muitas regras, muitas coisas que não estão no texto sagrado, não estão na Bíblia, mas são regras mesmo criadas por pessoas e tal, e fica bastante confuso, complicado, mas o texto bíblico é bom analisarmos essa pergunta: o que impede que eu seja batizado? Qual foi a resposta? Qual foi a condição de Filipe? Qual foi a declaração depois do eunuco? O eunuco foi de fato batizado. Isso é muito importante, né? Então, quem deve ser batizado? Já vimos aqui, o batismo deve ser administrado à pessoa que ouviu o evangelho, foi o caso do eunuco, desse padrão de Atos, reconheceu sua condição de pecador, arrependeu-se de seus pecados, criou pessoalmente em Cristo Jesus e deseja confessar publicamente sua fé, demonstrando disposição de seguir a Cristo, né? E em nome da Trindade, como nós já falamos, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como costumamos fazer, e foi a ordenança de Jesus. Temos aqui esse versículo de Romanos, que é bastante interessante também. Paulo dizendo ali aos Romanos: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, Paulo se referindo à igreja, aos cristãos, né? E ele se incluindo ali, fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, aqui a descida às águas representa o fim da vida antiga, né, dominada pelo pecado. Então, o crente ali está confessando publicamente que ele não deseja mais viver como daquela forma que ele vivia antes de conhecer a Cristo, né? Então essa saída da água representa a ressurreição de Cristo e a nova vida cristã. Por isso que tem aqui: assim também nós andemos em novidade de vida. Então nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Tem uma simbologia interessante aí, né? A purificação dos pecados, a água, nós sabemos que a água simboliza limpeza e purificação. Havia muitos rituais de purificação com a água, desde o tempo ali, antes de João Batista, né? Na própria cultura judaica ali, já havia esse simbolismo da água e a purificação, né? Então, nós temos ali Atos 22:16, temos esse versículo aqui: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, essa questão do batismo simbolizando aí lavar os pecados, né? Nós sabemos que a água em si não remove a culpa do pecado, não lava o pecado, nós sabemos disso, né? O batismo ele representa, ele simboliza externamente essa purificação, né? Então é um tipo de símbolo. O batismo e a igreja local, é interessante aqui esse Atos 2, 41, 42,
quando as pessoas ouviram a mensagem, né, então os que aceitaram a palavra de Pedro, que nós já vimos, foram batizados. Então eles aceitaram a palavra e foram batizados. É o que o texto bíblico diz, né? Não diz lá que ficaram 3 anos sendo observados e passando por provas e fazendo testes, exames para depois ser batizado. Não, eles aceitaram a palavra de Pedro, foram batizados, assim como Eunuco por Filipe, enfim, né? E aí houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. E o versículo 42 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esse batismo era ali o início das pessoas a que passavam a congregar, né, a fazer parte da igreja. O batismo ali não é então um ato individual, ele representa uma integração à comunidade cristã, o compromisso com a igreja local, a comunhão ali com os outros discípulos. Então, o batismo também traz esse símbolo, né? Vamos fazer esse resumo para encerrar então o que nós falamos aqui. É uma ordenança de Jesus, nós já vimos, então é destinado aos que professam a fé, né? É realizada por imersão. Aqui tem umas questões interessantes, que existe até algumas polêmicas, enfim, mas eu não gosto de me apegar a essa questão da imersão e não imersão, como é que é, porque isso às vezes causa mais divisão do que qualquer coisa, né? A questão mais importante não é se é imersão ou não, embora eu tenha colocado aqui. É administrado em nome da Trindade, como nós já vimos, né? O símbolo da morte e ressurreição com Cristo, nós já vimos também aqui na carta aos Romanos. A confissão pública de fé é ligado à vida da igreja, um ato de obediência e incapaz de produzir a salvação por si só, também é importante, né? Então nós encerramos aqui. Apenas vou deixar o versículo de Atos 2:38, arrependei-vos, que é a mensagem de Pedro, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, o batismo tem muito a ver com a consciência de pecado, a consciência de arrependimento e a consciência de salvação por meio de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.